A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. E o tema da nossa mensagem hoje é Aprenda a calar a boca. Nós vamos estar meditando no livro de Juízes, capítulo 6, o versículo 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso, ou glória. Aqui no capítulo 6 do livro de Juízes, nós vimos que os israelitas, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Quando eles semeavam, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente vinham e roubavam a colheita, destruíam tudo. Não deixavam mantimentos, não deixavam bois, não deixavam jumentos. E assim, a palavra do Senhor vai nos dizer que Israel empobreceu. Eles ficaram ali acuados, ficaram ali oprimidos por 7 anos. Mas eles clamaram ao Senhor. E Deus enviou um anjo, que foi até Gideão e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso, ou glória. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer ao teu coração que o Senhor falou comigo, que do céu, Deus, Ele nos observa e nos vê. Deus, Ele já observava Gideão e Ele sabia que ele era um homem valente, um homem prudente, um homem estrategista, um homem que confundiu os inimigos ao malhar o trigo no lagar. Glória a Deus. O lagar, ele era um lugar, um tanque de prensar uvas, um local mais escondido do que as áreas abertas. E assim, Gideão protegia a sua produção de alimentos dos invasores. Já os outros malhavam o trigo na eira, onde de longe eles viam, e onde os inimigos já sabiam o que eles estavam fazendo, e vinham e tomavam tudo. E nós entendemos que Deus, Ele nos vê. Está no versículo 11, como eu falei. Porque o anjo, quando Deus envia o anjo, a palavra do Senhor nos diz que ele se assentou-se debaixo do carvalho e ficou ali observando Gideão, antes de falar para ele que ele era um homem valoroso. Eu quero te dizer que Deus vê os teus esforços. Deus vê a tua dedicação. Deus vê a diligência que você tem no seu trabalho, com a obra dele e em tudo que você se propõe a fazer. E na hora certa, ele nos recompensará por cada esforço. Em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 2 diz assim: que o Senhor observa e conhece o nosso trabalho e a nossa dedicação. Pode até o homem não reconhecer, mas Deus reconhece. E isso é o que importa. É Deus ver e saber tudo o que nós estamos fazendo. E tudo principalmente que agrada a Ele. E nos ensina aqui que os nossos projetos são só nossos. Não cabe a mais ninguém saber. Malhar o trigo no lagar não é fácil. Muitos, meu amado e minha amada, podem te criticar, te julgar, olhando para a tua colheita. Mas eles não sabem os teus esforços. Enquanto muitos estão descansando, você está se esforçando, mas o Senhor está vendo. O quanto você suou, o quanto você trabalhou, e por isso Ele abençoou os teus esforços. Outros até querem questionar, mas como é que ela conseguiu? Com esforço.
E o Senhor fala ao teu coração: levanta e vai à luta, que Deus também será contigo. Deus, ele valoriza, meus irmãos, as pessoas esforçadas, dedicadas no trabalho, no seu propósito, em conquistar os seus sonhos. E essa palavra de hoje veio nos encorajar a permanecermos firmes e constantes em tudo, principalmente na obra do Senhor. Aleluia. Que o nosso trabalho não será em vão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que o nosso trabalho não é em vão. Como assim, irmã Nália? Eu quero te dizer que Deus, ele não deve nada a ninguém. Mas você acha que é em vão você sair da sua casa um final de semana para ir orar por um enfermo, para ir ajudar um casal, para ir dirigir uma congregação, direcionar pessoas? Você acha mesmo que isso é em vão? Porque o homem não reconhece, porque o homem talvez não valoriza? É não, meu amado. É não, minha amada. A tua recompensa vem do alto. Porque é assim que você faz. Os outros também trabalham como você trabalha, mas dão desculpa para não ir ajudar pessoas, para não orar por pessoas, para não ir à casa do Senhor. Enquanto que você faz as mesmas coisas que eles, talvez trabalha até mais do que eles, e não deixam a obra do Senhor por nada. Quantas vezes o Senhor fala ao teu coração: você foi cansado, você foi doente, você foi triste, você foi precisando de um abraço, de uma cura, mas você foi porque era a obra do Senhor. Mas Deus te recompensará. A palavra do Senhor nos diz que aos obedientes as bênçãos do Senhor virão sobre eles. E ainda diz mais: bendito serás na cidade e no campo, bendito será ao sair e ao entrar, enfim, em tudo. E lá em Gênesis 12 também diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cuidado, essas pessoas que gostam de estar mexendo com o crente obediente ao Senhor. Aqui está dizendo na palavra que é o próprio Deus quem amaldiçoa essas pessoas. Não precisa fazer nada, Deus é quem peleja por ti. E o Senhor disse mais a Gideão: vai nessa tua força, tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão responde: ai, Senhor meu, como que eu livrarei a Israel? Se a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui ele estava se sentindo incapaz. Aqui ele estava sem saber como isso seria possível. E Deus disse para ele: eu irei contigo, e tu ferirás todos os midianitas como se fosse só um homem. Oh, glória! E Gideão ali pede ao anjo para ficar, faz um sacrifício. Ele consome o sacrifício ali. E o Senhor diz a ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aqui o Senhor fala ao meu e ao teu coração: não temas em nada. Nada do que Ele te orientar, do que Ele disser para você fazer, porque é Ele que vai contigo. Deus vai adiante do teu projeto. Deus vai adiante do teu sonho. É Deus quem vai adiante do propósito que Ele tem para ti. Então não temas. Vá. Quantas vezes, meus irmãos,
nós ficamos com medo de fazer algo, de ir em algum lugar, de comprar algo. Só que, às vezes, Deus também está testando a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque muitas coisas não é na força do nosso braço, não é o dinheiro que está na conta, é o Senhor quem quer fazer. Mesmo você não tendo um centavo, Ele chega, abençoa além do que você precisa, do que você pediu, do que você pensou. Então, se Ele te deu o sonho, se Ele te deu o projeto, se Ele te disse que era para ir, para fazer, não temas. Vá. Vá. Ouça a voz do Senhor. Feche os teus ouvidos para o medo. Repreende o medo. Gideão aqui, ele não foi na força do seu próprio braço, porque ele sabia que ele era o menor. Ele sabia que a família era pobre. Mas Deus escolheu ele. Oh, glória! Deus escolheu você. Então vá, faça, tenha coragem. Gideão obedeceu ao Senhor. O Senhor mandou ele derrubar os altares de Baal. Mesmo com medo do pai e dos homens daquela cidade, ele foi e derrubou. E é o que eu sempre digo. Tenha medo do Senhor, da mão do Senhor, e não dos homens. Se Deus mandou falar, fale. Se Deus mandou você fazer, faça. Oh, glória, não tenha medo do homem, porque é Deus quem vai adiante de ti. Louvado seja o Senhor. Os homens, eles até quiseram matar Gideão, mas o pai dele disse: deixa Baal contender contra ele. Vocês dizem que ele é Deus? Então deixa. O homem pode até querer te destruir, impedir o que o Senhor tem para ti. Mas é Deus quem vai contender com eles e com os demônios que usa eles. Deixa na mão do Senhor. Só continua orando, obedecendo, na posição e se esforçando, porque as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Gideão ainda fez uma prova de Deus, porque ele não estava acreditando que o Senhor usaria ele. E ele disse: se o Senhor vai livrar Israel por minha mão, eu porei uma lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e a terra seca, eu conhecerei que há de livrar Israel através das minhas mãos, oh glória. E assim sucedeu, meus amados. Deus provou que era com ele. Deus provou que tinha escolhido ele, mesmo ele não se achando capacitado. Mas Deus havia escolhido ele. E quem vai contender com as escolhas do Senhor? Ninguém pode contender com o que o Senhor já determinou, já escolheu. Porque é o Senhor quem manda em tudo e que é dono de tudo. E que basta uma palavra e tudo acontece. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós vimos que mesmo fazendo prova de Deus, ele fez prova de Deus novamente e disse: Senhor, não se ire contra mim desta vez. Eu vou colocar a lã, se ela ficar seca e a terra ao seu redor molhada, saberei que o Senhor me usará. E assim, meus amados, sucedeu. A lã amanheceu seca e a terra cheia de orvalho. Oh, glória! Irmãos, não temas. Se Deus disse, creia somente que foi Ele que te escolheu, que você vai viver as promessas. Não diga tudo o que você sabe, fique de boca fechada.
nem mostre seus projetos, seus sonhos para ninguém. Lembre-se de José, que contou os sonhos para seus irmãos e a inveja entrou e ele foi jogado na cisterna, foi vendido. Queriam até matá-lo. Às vezes a gente sabe como é que as pessoas são. E mesmo assim nós contamos os nossos sonhos, nossos projetos, até mesmo os nossos problemas. Mas pelo amor de Deus, irmãos, o Senhor está falando nessa palavra, vigia. Aprenda a se proteger. Ninguém precisa saber dos teus problemas conjugais, financeiros, do que você tem, do que você não tem, do que você faz, do que o Senhor te prometeu. A palavra diz que nós devemos sim nos comunicar com os santos, as nossas dificuldades. Mas hoje, do jeito que o mundo está, será que todo mundo é santo? Porque a igreja antigamente ela tinha outra mentalidade, outro comportamento, era totalmente diferente. Nem todo mundo que está na igreja é santo. Tenha sabedoria. Nem tudo que a gente sabe, a gente pode sair falando. Nem as nossas fraquezas, nada que nós estivermos passando, porque a maioria só quer saber, não vai te ajudar. E aí você me pergunta, irmã, não dá para confiar em ninguém? Bom, peça ao Senhor para enviar pessoas de confiança para te ajudar, porque são poucas, mas existem. Tem gente, irmãos, que não sai dos status dos outros para saber da vida do outro, tentando adivinhar o que está passando contigo, comigo. Meus amados, eu sou o seguinte, nem gostar de olhar status eu gosto, é difícil, muito difícil. Porque às vezes a pessoa joga indireta, desabafa e você sabe que é para você e você vai se chatear. E no meu eu posto besteira, nada do que eu estou passando. Tipo, se eu estiver na bênção, eu posto status sobre lutas, perseguições, algum tema que não seja nada referente ao que eu estou passando. Isso é confundir o inimigo, como Gideão fez, malhando uvas no lagar. Pare de informar os teus inimigos. Ou será que você é inocente ao ponto de achar que as pessoas ficam felizes em ver você feliz? São poucos, meus amados, que se alegram. Isso é da natureza humana. Davi teve que sair às pressas, fugindo, com medo de Saul por causa da inveja. Foi só ele ver ali a esperança de Davi ali ser rei, ele cogitar que ele já quis logo matar. Tem coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas que ninguém pode saber. Ninguém vai entender. Os mistérios que Deus tem conosco, não fale. As pessoas não vão nos apoiar. Às vezes, até as nossas experiências com Deus, que a gente conta, se é dos irmãos se alegrarem, fazem rir, menosprezar. Se alegrar, meus amados, com os que choram é fácil. Agora, com os que se alegram é difícil, são poucos. Então, fecha a tua boca. Quando acontecer, todos irão ficar sabendo. Mas não me contou, não me falou, escondeu de mim. É estratégia do Senhor. É direcionamento do Senhor. Fica quieto. Teus problemas conjugais só são teus. Teu problema financeiro só são teus. As promessas que Deus te fez são tuas. Ninguém precisa ficar sabendo para onde você vai, o que você come, não. Até porque ninguém posta luta, todo mundo só posta coisa boa. Então não se engane em ver ninguém mostrando só bênção não. Porque antes da bênção ele passou pela luta, ele se esforçou, ele se teve que superar, ele teve que suar para conseguir algo, para fazer algo. Então, o direcionamento do Senhor vai malhando o teu trigo no lagar.
Confia no Senhor. Deixa que é Ele quem vai adiante de ti, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer todas as coisas que precisam ser feitas e você vai viver o teu milagre. Recebe em nome